presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, surpreendeu o mundo ao anunciar tarifas de 50% sobre todos os produtos vindos do Brasil. Essa decisão veio depois de Trump classificar como caça às bruxas o julgamento de Jair Bolsonaro pelo TSE. A medida foi justificada por Trump como defesa contra o que ele chamou de interferência política e perseguição. Um anúncio foi feito em tom agressivo e pegou até mesmo o governo brasileiro de surpresa. Esse tipo de retaliação econômica direta entre países teoricamente aliados é raro e chama atenção porque escancara o uso da economia como arma política. E mais, expõe como a política interna do Brasil pode se tornar um campo de batalha nas disputas internacionais. E um fato levanta dúvidas: até que ponto a soberania do país está garantida quando interesses externos decidem apertar o cerco econômico? Assim que o anúncio foi feito, o presidente Lula convocou ministros da área econômica e política para discutir uma resposta imediata. Fontes do Planalto disseram que Lula classificou a medida como um ataque político disfarçado de medida econômica e pediu articulação diplomática entre os parceiros como China, União Europeia e países do Mercosul. O tom oficial foi de cautela, mas nos bastidores a tensão é grande. Há quem defenda retalhar criando tarifas contra produtos americanos, mas existe também o receio de agravar ainda mais a situação e gerar impactos negativos para setores importantes da economia, como o agronegócio, siderurgia e mineração. Enquanto isso, líderes da base aliada reforçam o discurso de que o Brasil precisa se unir contra pressões externas, tentando transformar a crise em uma política interna. Mas qual seria o impacto disso para a população? Na prática, essas tarifas podem deixar produtos brasileiros menos competitivos no mercado americano, que é um dos maiores compradores das nossas commodities. Isso pode gerar queda na exportação, prejudicar empregos e aumentar os preços. O agronegócio já demonstrou preocupação com possíveis perdas e especialistas falam em efeito cascata, que pode pressionar ainda mais a inflação. A grande questão agora é: o Brasil vai negociar, vai retalhar ou vai buscar acordos paralelos para reduzir perdas? E enquanto isso, o clima de insegurança pode fazer o dólar subir e trazer mais incertezas para quem depende de produtos importados ou sonha com estabilidade econômica nos próximos meses. Por que não há uma proximidade entre os dois chefes de Estado e por que o Lula não explica isso ao Trump, se realmente se trata de uma questão de engano? Porque o que o Trump vem publicando e dizendo é que o Bolsonaro passa por uma perseguição política semelhante àquela que o Trump alega que passou nos Estados Unidos e que isso deveria ser resolvido nas urnas e não pela justiça, Yuri. O presidente dos Estados Unidos fez a ameaça horas depois do grupo divulgar a declaração final da reunião de cúpula do grupo. Tá aqui, ó, nas redes sociais, ele colocou lá, ó: qualquer país que se aliar às políticas anti-americanas dos BRICS pagará uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a essa política. Aquele tarifaço para mais de 180 países. Dias depois, ele suspendeu muitas daquelas tarifas e abriu negociações basicamente com o mundo inteiro. E aí, claro, ele deu 90 dias de prazo. Esse prazo vence essa semana. E Donald Trump, então, anunciou ontem que, para alguns países, ele já vai anunciar esse acordo hoje, segunda-feira. Lembrando que o Brasil, por exemplo, também estava em negociação. Na sexta-feira houve, inclusive, uma reunião entre a delegação brasileira e a delegação americana para tentar chegar a um acordo. O governo brasileiro fez uma oferta, inclusive, há 2 semanas, para tentar chegar a um acordo e evitar o tarifaço, que o tarifaço atinge o Brasil, pelo menos da forma tão dura como estava se desenhando. Mas aí, Fabiola, alguns minutos depois dele dizer isso, ele veio com essa segunda declaração. E essa segunda declaração foi direcionada, obviamente, basicamente a cúpula dos BRICS, que acontece, claro, no Brasil. E aí, ele não explica qual é a política anti-americana que BRICS pode tomar. O que significa exatamente? O uso da moeda local e desdolarização? Aceitar, regulamentar
as Big Techs, é estar ao lado de Gaza, dos palestinos, é criticar o ataque ao Irã? O que é? Ele não explica, obviamente deixou isso em aberto, deixou, na verdade, um cheque em branco para ele poder fazer o que ele quiser, alegando que, claro, não quer que nenhum outro país se alie ao BRICS. E na sua opinião, você acha que o que vai acontecer? Será que o Brasil vai enfrentar os Estados Unidos ou buscar uma negociação? Comenta aqui embaixo porque sua opinião é muito importante e ajuda o canal a crescer. Se inscreve, compartilha esse vídeo e até a próxima!